Olá, profissional de sucesso, tudo bom? Estamos mais um episódio do Pod e Segurança. Hoje no episódio a gente vai falar sobre a questão de prevenção em incêndios. E aí, tá ansioso por esse assunto? Bastante coisa legal que a gente vai trazer, mas aquela rápida apresentação que você já está acostumado. Pod Segurança é aquele seu podcast dedicado àquele profissional que está tentando entender uma busca de carreira, um crescimento e que quer ficar antenado sobre assuntos como segurança do trabalho, sustentabilidade e qualidade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod e Segurança. Hoje eu estou aqui com o Pereira. Ele vai contar para vocês quem é ele, o que ele faz e como esse profissional especialista vai agregar o nosso podcast hoje. Boa tarde a todos, satisfação em estarmos aqui para trocarmos algumas informações aí relacionadas à nossa área de emergência, segurança. Conforme o Manuel falou, sou Pereira, atualmente eu trabalho como bombeiro civil em uma empresa do ramo de fabricação de papel e já faz um bom tempo que eu estou ali naquela casa e sou formado nessa área como bombeiro civil desde 2003. Bastante É tempo. mais ou menos isso daí, né? E aí, nesse meio tempo todo, a gente sempre agregando valores, buscando especializações, treinamentos, cursos para passar a informação propriamente dito, aprender com elas e fazer o nosso trabalho preventivo, né? Muito bom. Então, pessoal, esse aí é o nosso especialista que a gente vai ter um bate-papo hoje. E vamos começar já com aquela primeira pergunta, né? Bem, Pereira, hoje, né, quando se fala em incêndio, né, muita gente pensa em incêndio, 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 mas muitas vezes quando você passa em um condomínio, você vai dentro de uma empresa, muitas vezes de porte pequeno, ou qualquer outro lugar, muitas vezes essas pessoas não têm uma percepção de risco de segurança contra incêndio. Por que isso acontece? Bom, no meu modo de ver essa parte aí é que, infelizmente, né, em alguns lugares é só para um cumprimento de norma, só para deixar o papel legalmente falando, né? Deixar o que está no papel parecido, né? Mas, infelizmente, assim, depois que passa essa exigência, se não tiver uma fiscalização de alguém que cuida diretamente disso, ou de um órgão que vai lá fazer essas inspeções e vistorias, o negócio vai acabar caindo no esquecimento de uma certa forma. Certo? Só se preocupam com o cenário no momento que precisa colocar e depois alguns locais deixam a desejar essa parte aí. Isso no meu observar, né? De acordo com o que a gente avalia em alguns lugares que temos a oportunidade de estarmos indo fazer alguns treinamentos, a gente sempre se depara com certas coisas, né? E na, na cordialidade a gente tenta, fala, viu, dá uma olhadinha em tal norma que mudou tal coisa. Vocês estão com um equipamento ali que está meio a desejar. Entendi, Pensar outra coisa. entendi. Legal. Bem, é aí, Pereira, com essa questão, né, quais que são os erros mais frequentes que as empresas cometem ao instalar equipamentos de segurança apenas para cumprir tabela, juntamente ao corpo de bombeiro? Pegando um pouquinho da sua fala, que você falou que muitas vezes ela só coloca porque o corpo de bombeiro fala, só tem uma brigada porque o corpo de bombeiro fala, mas ninguém entende a importância dessa prevenção contra o incêndio, né? Ainda a cultura nossa aqui nessa parte de prevenção contra incêndio, ela tá andando, está andando, né? Em vista de outros locais que eu me refiro assim é a região sul do nosso país ali. A cultura contra incêndio ali é bem diferente. Ali o negócio acontece de uma forma assim que está sempre avançando, avançando. E aqui a gente olha para outros estados assim, a gente vê que o negócio ele anda, mas de uma forma mais estagnada, certo? Compreendi. Não avança assim conforme seria o ideal, né? Então, muitos pontos, muitas empresas ainda, é, ela fica nessa situação assim,
que às vezes essa parte da segurança, da prevenção, infelizmente, elas enxergam muitas vezes como gastos, não como uma cultura de cuidado, né? Isso a gente fala em informações que a gente vê no dia a dia aí, que a gente vai em alguns lugares Sim, e a gente pergunta, não, não, mas isso daí depois a gente mexe, depois a gente vê como que é. Infelizmente é uma realidade cruel nossa, né? Estamos avançando, porém com passos lentos. isso também explica porque grande partes ainda a gente tem vários históricos de incêndio em vários lugares, por mais que a gente tenha normativas do Corpo de Bombeiro, tem tudo um segmento a seguir, ainda acontece muitos incêndios, né? Sim, justamente por isso. É essa parte de ficar nessa estagnação, aonde que deveriam ser feitas inspeções com mais intensidade, com mais atenção nos locais considerados críticos. É, às vezes algumas empresas deixam a desejar dessa parte, Entende? certo? Não fazem o que deveria fazer. Que legal, pera. E a questão aí com essas normativas, porque muitas vezes condomínios residenciais, né, a gente vê exemplos de extintores vencidos, falta de sinalização, e muitas vezes não tem uma brigada. Isso também se aplica à parte de condomínios? Sim, sim. Hoje a maioria dos condomínios estão, aquilo que eu falei, né? Estão evoluindo, porém a passos curtos. Mas é, está tendo uma preocupação com essa parte da prevenção. Porém, assim, é só naquele momento. É só naquele momento. Dificilmente, assim, a gente chega num condomínio residencial e pergunta se alguma vez eles já fizeram algum simulado de abandono geral daquele local. Eles falam, ah, não, não dá tempo, ah, o pessoal não quer fazer. Eu falei, bom, não sei quem que seria um órgão mais é, com poder normativo para chegar lá assim fazer, falar, vocês têm que fazer. Seria interessante. Para quê? Porque o povo fica treinado, né, a saber agir, saber o que fazer naquele momento ali de estresse por conta de uma situação aí de um sinistro aí, um incêndio ali naquele local. Entendi, que bacana. Então, é um assunto bastante sério que não se aplica somente dentro de Não, não. empresa, né? Ela aplica também dentro de condomínio e também no dia a Sim, dia das sim, sim. pessoas, né? O nosso dia a dia é nossa casa, nosso trabalho. Certo? Então, eu vejo assim, o que eu tenho na minha casa, certo? Eu faço por onde, né? A gente que é dessa área aí, a gente temos essa preocupação. Às vezes, em algumas aulas que a gente vai fazer aí em algum lugar, aí eu pergunto, né, viu, alguém tem extintor em casa? Aí uma pessoa fala, você tá ficando louco? Por que eu vou querer um extintor em casa? Eu falei, não sei. Por que eu vou querer um extintor em casa, gente? E assim, com a nossa casa, assim, nós não temos muita essa preocupação. É porque é igual você falou, né? Cultura brasileira. Acho que Cultura está dentro de brasileira. casa, nada vai acontecer, não Cultura precisa brasileira. aplicar as mesmas normas de segurança que tem dentro da Não. empresa, e aí a vida segue, né? Vida que segue, né? A gente fica preocupado assim, pelo menos eu, né? Nessa época de Natal, né? Aí a gente às vezes vai visitar alguns colegas aí, né? E aí a árvore de Natal toda bonita, toda enfeitada lá, né? Aí você olha a ligação que foi feita ali, né? Aí coloca aquele monte de Benjamin. Benjamin, Mas chega a extensão. fazer assim, quase dá um meio metro de Benjamin instalado ali, né? Eu falei, viu? Tudo isso daí? Não, para nós iluminar tudo, né? Você não tem medo, não? Não, não, não dá nada, não. Não tem Isso é o mais problema, não. legal. E quando olha para sua cara e fala que passa a noite inteira ligado? Aí teve vezes assim que eu pergunto, né? Aham. Eu falo, viu, mas quando vocês saem? Eu falo, não, fica ligado aí tudo aí. É, fica de boa. Isso é preocupante, né? Eu tenho na minha casa também, né? Mas assim, ainda eu falo com a minha esposa, né? Falei, acenda as luzes somente a hora que nós estivermos aqui. Fora disso daí, saímos de casa, apaga tudo. Ah, mas não tem problema, é pouca voltagem, tal, tal, tal. Não, não, não. Desliga tudo.
Mas isso, Pereira, acaba se criando com a questão do treinamento e do conhecimento que a pessoa conhece a partir do risco, do perigo que Assim, existe a ali. partir do momento que você tem o discernimento do que pode acontecer, com certeza, tem tudo a ver. Uma coisa vai chamar a outra, né? Você tem o conhecimento do risco e você tem o risco ali, né? E aí, vai deixar que isso possa evoluir para algo pior? Não, tem que cuidar, Entende? tem que E cuidar. Pereira, porque muitas vezes, né, dentro dos incêndios, acaba que o pânico é o fator mais preocupante que tem. Infelizmente essa parte aí ela é bem criteriosa, né? Porque na hora que literalmente lá, que vulgarmente falando, na hora que a bomba explode, certo? Cada um vai correr para um lado. E aí? Imagine isso dentro de um posto de trabalho que temos dezenas ou centenas de pessoas trabalhando e deu uma emergência desse segmento, todo mundo querer sair de uma vez só. O que, que vai virar isso daí, né? Então, com certeza o caos já está instaurado, vai piorar a situação. Se alguém cair, vai complicar mais a situação, que essa pessoa aí com certeza vai ser pisoteada, certo? O diferencial disso daí é que dá para consertar, certo? Como que conserta isso? Exercícios, treinamentos simulados, para que aconteça uma coisa de forma organizada e calma, certo? Seguir esse ritmo, essa rotina de um treinamento simulado, acaba que eles criam uma rotina na cabeça deles, certo? Se eu precisar sair, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E assim futuramente vai dar certo se precisar usar a necessidade de uma evacuação diária aí naquele local, Que bacana, Pereira. E extintor de incêndio? certo? Qualquer um pode usar, pode ser usado em qualquer atividade. Os extintores de incêndio é assim, ele foi desenvolvido aí para lidar com o princípio do incêndio, né? Preferencialmente para aqueles que saibam fazê-lo, correto? Para isso, dentro das empresas, nós temos as nossas brigadas de incêndio, Sim, que eles são treinados para fazer o uso desse equipamento aí de uma forma correta, né? Tem que ter discernimento para o uso, porque nem todo extintor é ideal para aquele tipo de situação. É onde que entra aí o treinamento daquele brigadista aí, que ele vai saber entender a situação que está acontecendo e pegar o extintor de uma forma correta para fazer o uso do mesmo. que bacana, Pereira. Legal. E aí, né, com essa questão que a gente está debatendo, né, hoje dentro das empresas está surgindo bastante tecnologia voltada para essa questão de incêndio. Sim, cada vez mais assim no nosso mercado aí apresenta bastante equipamentos novos aí para atuar junto aí na parte de prevenção. Agora o que está fazendo o diferencial aí é a inteligência artificial, aonde que ela consegue juntar as informações com outros equipamentos para fazer uma grande parte aí de uma prevenção, né? Infelizmente, tudo que chega de novidade chega com valores altos de mercado, né? Então, algumas empresas vão conseguir de imediato fazer o uso dessas tecnologias, outras com o tempo vão conseguir alcançar e assim sucessivamente, né? Mas assim, temos muitos equipamentos aí que está trabalhando aí no nosso mercado aí que trabalha em conjunto com essa parte da inteligência artificial, né? Onde que eles entendem, conseguem interpretar fumaça, calor, temperatura, tudo junto assim em questão de tempos e consegue mandar uma resposta rápida para um acionamento de um alarme assim com mais rapidez, com menos erros, né? Com menos erros. Então temos bastante coisa aí que está anualmente aparecendo aí no nosso mercado. Legal. E você acha, Pereira, que com essas novas tecnologias que estão surgindo, os profissionais prevencionistas da parte de segurança do trabalho, incêndio, eles vão perder mercado ou eles vão ter que se adaptar a este novo mercado? É adaptação, né? Por conta que, por mais que o equipamento faça a parte dele, alguém tem que dar tipo assim, né? Alguém tem que ser o pai daquela criança, né? Sim, Alguém tem que sim, cuidar dele, óbvio, né? né? Então, assim, vai melhorar muito aí, mas não a título assim de profissionais
perder posto de trabalho por conta disso, né? Geralmente, esses equipamentos prevencionistas que nós temos para fazer alguns alertas, eles já são destacados para ficar naqueles pontos onde que não é permitido pessoas constantemente. Então, naqueles pontos menos visitados por pessoas, é onde que esse equipamento vai fazer a vez, né? Então, a inspeção vai continuar sendo feita, né? Então, a título de mercado de trabalho, eu não creio que profissionais vão perder. Não creio. Pelo contrário, vai ajudar e muito. Que bacana, Pereira. Uma visão bastante legal, né? Sim, Tem muita gente que tem dificuldade com essa questão de futuro, medo, né, insegurança, entre outras coisas, né? salvo a exceção, né? Futuramente, assim, desenvolver robôs. Mas é igual você falou, eu acredito Exato. que sempre vai precisar Al- alguém ali por trás, Alguém vai né? estar que tá por trás para trocar alguma bateria, Né? Aferição de certo? dados, conferência, Exatamente. alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas legal. Sim, Pereira, e a questão da brigada? sim. Qualquer um pode passar a instrução para brigada ou não? De acordo com a nossa norma legislativa, né, do Corpo de Bombeiros aqui, é, higiene e segurança do trabalho, certo? No caso aí seria o profissional técnico de segurança, certo? Ele que vai ser legalmente a pessoa para fazer esse procedimento. Outra pessoa fazer o treinamento que não se enquadra nesse perfil, ele poderia estar fazendo, desde que ele seja, como se diz, ele tem o parecer técnico de um técnico de segurança que esteja ali com ele, certo? É, nessa parte aí é o técnico que tem o maior poder na hora de assinar essa documentação, de acordo com as nossas normas aí. Eu tenho uma pessoa lá que ele não é técnico, ele não é nada, mas ele tem experiência nessa parte, ele consegue ministrar um treinamento, e eu, do meu observar, eu não vejo problema nenhum ele fazer esse treinamento acontecer, desde que um outro profissional esteja por trás da situação ali, acompanhando ele de bastidor, certo? Ele não pode assinar o documento, porém isso, ele como profissional serve já para complementar ali a parte profissional dele, na parte de ensinamento, até ele conseguir caminhar com as suas próprias pernas, né? Ou seja, ele vai se formar também como técnico para poder seguir aí na vida profissional. Bacana. E quando se fala dessa questão de profissionais, igual a gente está comentando, né? Por que esses profissionais eles fazem tanto inspeções, checklist dos sistemas? Qual que é essa importância dentro da rotina de trabalho, tanto dentro do condomínio, de uma empresa, até mesmo no dia a dia da pessoa? Simplesmente cumprir normas, certo? Chega às auditorias, certo? Todas as empresas, pelo menos que a gente observa, e alguns requisitos lá são alguns equipamentos de emergência, né? E aí o auditor ele vai querer saber, e aí, como que está esse equipamento? Quero ver os checklists dele. É onde que entra essa parte aí do dever de cumprir essa obrigação, ok? O importante é que esses checklists sejam feitos com dignidade, né? O que eu quero dizer com isso? Vai lá, olha, testa, está funcionando, ok. Ou seja, realmente ser feito, né? Realmente ser feito, porque às vezes acontece muita fazem vista grossa, né? Só vai lá, só preenche um papel, Só simplesmente. porque acha que aquilo ali não tem necessidade, Exato, e muitas vezes é aí que o erro acontece. exato. Aí o equipamento que está bonitinho ali na hora de uma inspeção normal, aí chega na hora da emergência, falha. Aí é o problema. Aí é um problema. Se torna estatística, aí vai reuniões, Exatamente. reuniões para saber o que aconteceu, se o começo lá estava no erro do processo, né? Aí vem aquele monte de estresse que não precisava ter de acontecer, mas aconteceu por conta que não foi feito algo de forma digna. Uma coisa bem simples, né, Bem Pereira? simples, bem simples, né? Então, temos que tomar muito cuidado nessa parte aí na hora de ser fiel nas informações que aparecem nos relatórios. Sim, exatamente. E Pereira, com essa questão, né, é mais vantajoso trabalhar em cima da prevenção ou da ação? Prevenção. Toda vez que nós trabalharmos em cima da prevenção,
Se nós precisar agir com ação, o negócio vai ficar fácil de resolver. Agora, quando a prevenção não é feita, a tua ação vai ser mais complicada de resolver. Então, é um ponto aí que sempre, toda vez que você prevenir, você não vai precisar correr com ação, certo? O negócio vai fluir de uma forma natural. E dentro da sua vida profissional, você já pegou alguma situação assim? De atendimentos. Que falhou na prevenção e teve que ir para ação? Sim, já teve algumas situações que a gente já acompanhou, sim, certo? Então, na hora que algo falhou, tivemos que agir. Uma equipe da brigada foi bem eficiente nessa parte. Eles fizeram lá a parte do combate do princípio de incêndio e assim foi resolvida essa primeira questão. Porém, muito calor no local, ainda precisava de ser feito um resfriamento, certo? E assim o procedimento aconteceu logo em seguida, né? Por conta dessa parte daí da, da organização de uma parte preventiva, que na hora que precisar agir, agir de forma natural, sem loucura, sem estresse, sem correria, o negócio aconteceu naturalmente. Aquilo que você já falou, né? Equipe bem instruída, bem treinada, faz sem novidade, né? Faz sem novidade. Quando você treina a tua equipe, quando você tem esse apoio assim de treinamentos simulados, se a emergência acontecer, o negócio é resolvido. O negócio é Legal, resolvido. Ele bacana, não evolui para algo pior. legal, bacana. Bem, Pereira, com essa discussão, deixo aqui agora aberto para você dar alguma dica para os nossos telespectadores a respeito dessa questão de prevenção e combate a incêndio que eles podem agregar no dia a dia deles. Bom, para nós que já somos profissionais que estamos diretamente envolvendo com isso, é, o foco sempre vai ser a prevenção. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. Toda vez que a tua prevenção for bem feita, dificilmente a urgência ou emergência vai acontecer. Porém, se acontecer dentro de um cenário desse, você vai conseguir lidar com isso. Então, foquem sempre na parte preventiva da coisa. Certo? É, como que se diz? É o carro-chefe do nosso dia a dia profissional aí dessa área de emergência aí, né? Isso aí é para todos os segmentos, né? Praticamente. Né? Sim, Toda né? vez que a nossa prevenção estiver ali em dia, dificilmente o sinistro vai acontecer. E se acontecer é porque é aquilo que a gente já conversou, né? Houve alguma falha aí na Houve, prevenção, no processo, e aí sim entra o que a gente conversou, né? Reuniões para saber o que aconteceu, como que não vai acontecer de novo, né? sim, É a famosa exato, melhoria contínua dentro da empresa, né? perfeitamente. Então, se a gente sempre lembrar disso daí, prevenção, o negócio vai fluir perfeitamente. Bacana. Bem, pessoal, esse foi um bate-papo então com o Pereira, tá? Sobre a questão de prevenção e combate a incêndio. Pode ficar despreocupados que eu vou voltar com ele aqui para outros episódios do Pod Segurança, tá? Além da parte de incêndio, ele também ama a parte de produtos perigosos. Provavelmente nós vamos voltar em um outro episódio com ele também, tá? Então você, profissional de segurança do trabalho, de emergências ou que está querendo crescer na carreira, venha conhecer o Pod e Segurança. A gente tem alguns episódios já gravados falando sobre assuntos bastante interessantes. Convido você para assistir. Se você quer dar uma chave de mudança na sua vida, você vai reparar que aqui a gente vai estar preocupado com segurança do trabalho, qualidade e sustentabilidade. Lembre-se, se você quer uma consultoria que faz diferença e também treinamentos que realmente fazem sentido para você, conheça a SETSEG Treinamentos.